Brava, gente brasileira, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É quinta-feira, é feriado somente aqui no estado de São Paulo, mas está começando para todo o Brasil mais um Tudo Posso. Aliás, quando a gente fala em feriado, né, feriado de hoje, 9 de julho, sabe o que isso significa, né? Esse é um feriado novo, foi criado em 1997 e ele faz menção ao grande levante, né, da população de São Paulo contra o governo ditatorial do Getúlio Vargas. Ele estava tomando algumas medidas consideradas intempestivas para a época. Na verdade, a população de São Paulo se rebelou contra ele e acabou culminando, inclusive, com uma nova Constituição. Por isso que é chamado de feriado da Revolução Constitucionalista, feriado somente aqui no estado de São Paulo. Então, para você, né, toda a galera de São Paulo, tá em casa, de folga, fique ligadinho com a gente. O programa foi preparado com muito carinho, mas é claro que o mesmo recado vale para todo o Brasil que nos acompanha. E você, já ouviu falar em terapia ortomolecular? Ela é recente no Brasil, ainda é pouco conhecida. Não se trata de uma especialidade nova, mas de um modo de gerenciar a saúde física e mental, cuja maior regra é prevenir para não remediar antes que se estabeleçam as doenças. E hoje, inclusive, nós vamos tirar todas as nossas dúvidas sobre esse tipo de medicina. Infelizmente, a insegurança também é algo que faz parte do cotidiano dos brasileiros. Vivemos presos, né, praticamente enclausurados dentro dos nossos próprios lares, sempre carregando a incerteza de estarmos ou não realmente seguros. E no Tudo Posso de hoje, nós vamos falar sobre os avanços da tecnologia a favor da nossa segurança. Teremos aqui a presença de um especialista, vai trazer vários equipamentos, vários tipos de câmeras para a gente poder tirar todas as suas dúvidas, as minhas também. E hoje nós também vamos receber um garoto que já foi premiado com o troféu Inspiração do Amanhã em 2013 e indicado ao 15º Prêmio Contigo, isso por 2 vezes consecutivas. Eu estou falando do cantor e ator, o Nicolas Torres, que vai contar um pouco mais da sua história e também cantar pra gente. Aliás, o Nicolas, ele ficou conhecido nacionalmente como o Jaime Palilo, da novela Carrossel do SBT. Daqui a pouquinho vocês vão conhecer esse talento de apenas 15 anos de idade. E na nossa cozinha, a cozinha hoje tá romântica, né? De coraçãozinho praticamente. Você vai aprender com a culinarista Adriana Teles a preparar maçã do amor. É uma ótima opção para você ganhar um belo dinheiro extra e dar um sabor todo especial para as pessoas que você tanto ama, que você tanto gosta. E ó, não é difícil fazer não, hein? Então hoje tem maçã do amor na nossa receita daqui a pouquinho. Mas agora então, a gente começa o Tudo Posso de hoje falando de saúde, falando sobre medicina ortomolecular. E o seu diferencial está na avaliação dos sintomas clínicos apresentados pelo paciente com suas peculiaridades individuais, somada às condições emocionais, os hábitos de vida, isso também é muito importante, hábitos alimentares e até outras condições. E ainda acrescentar aos tratamentos específicos a cada doença os 45 nutrientes básicos ao metabolismo, caso sejam necessários. Essa medicina ortomolecular, ela procura detectar e corrigir os desequilíbrios das funções celulares antes que se desenvolvam as doenças e também na ocorrência delas, e assim somar suas propostas aos tratamentos. Para tirar todas as suas dúvidas, a gente está recebendo aqui mais uma vez o Dr. Rodrigo Scabelo. Doutor, muito bom dia, bem-vindo. Tudo bem, mais Rafael? uma vez, obrigado pela presença. A gente fala em medicina ortomolecular, parece que é um termo novo, né? Novidade, mas não é, Rodrigo? A medicina ortomolecular, ela nasceu com os princípios do Linus Pauling, que foi um químico que ganhou o prêmio Nobel e estudou muito a vitamina C. E ele viu propriedades muito importantes da vitamina C na saúde das pessoas. Isso foi por volta de 1957. De lá para cá, alguns médicos no Brasil e no exterior começaram a estudar as propriedades das vitaminas, dos minerais e dos antioxidantes na saúde. Então surgiu esse termo ortomolecular, que significa você ter os níveis moleculares corretos no corpo, balanceados, nem em excesso nem em falta.
E de que forma que eu consigo manter, então, esses níveis equilibrados? Através de vitaminas, seria isso? É isso? Através de suplementos e, fundamentalmente, através de uma boa alimentação. Né? Isso, a alimentação faz parte da medicina ortomolecular, é um dos preceitos fundamentais de tratamento. O que acontece é que a nossa alimentação hoje em dia, mesmo que a gente tenha e busque que ela seja da forma mais adequada, os alimentos ou eles são processados industrialmente, ou eles contêm... geneticamente, seria também isso, né? existe isso, ou eles têm agrotóxicos. Então, a alimentação que a gente tem hoje é diferente da alimentação que nossos avós tinham. Então, existe essa questão. Por melhor que você queira e adapte sua alimentação, pode ser que, dependendo do seu corpo, faltem nutrientes, faltem vitaminas, faltem antioxidantes. Então, somente a alimentação não basta, Rodrigo, é isso? Olha, a não ser que você tenha uma alimentação muito regrada, coma muitos orgânicos, coma de forma correta, assessorado aí ou por um nutricionista ou por um nutrólogo, que também é um médico que é especializado até na nutrição ortomolecular, né, que é um dos temas que a gente vai conversar também. E então você tem essa questão. A alimentação hoje em dia é fundamental, porém a gente tem que tomar cuidado. Hoje, o leite que a gente compra no supermercado não é o mesmo leite que os nossos bisavós e avós tomavam. Né? É um leite diferente, é um leite processado, ultracentrifugado, pasteurizado. Então, ele não tem as mesmas propriedades medicinais, as mesmas propriedades alimentares que o leite de 80, 90 anos atrás tinha. Por isso que o leite hoje é muito mais alergênico do que era há 50, 60, 70 anos atrás. Agora, seja no leite, com qualquer outro alimento, né, que antigamente era ricamente natural, hoje, infelizmente, não é mais, justamente por todo esse processo químico industrial, entra então a medicina ortomolecular. Tá? Perfeito. E aí ela vai atuar repondo as vitaminas, naturalmente tomando as próprias vitaminas. Perfeito. E através da nutrição também. Através da nutrição. Vamos supor que a pessoa tenha deficiência de selênio. Né, que é um mineral importante para cabelo, para o homem é muito importante para a próstata. Você pode administrar selênio através de comprimidos, ou você pode recomendar que ele coma, o paciente ou a paciente coma castanha do Pará, que é ricamente favorecida no selênio. Então são formas que você pode atuar, seja na suplementação, seja na alimentação. Esses exames para a gente detectar quais minerais estão em excesso ou em falta, normalmente os médicos pedem através do exame de cabelo. Você tira uma amostra... Exame de cabelo? Você tira uma amostra do cabelo. Hoje no Brasil já se faz essa análise, mas antigamente se mandava para os Estados Unidos. Eles faziam o mineralograma para ver quanto que tem de cobre, quanto que tem de chumbo, se tem mercúrio, que mercúrio é um elemento tóxico, né? Quanto tem de ferro, níquel, zinco e assim ia. A partir desse mineralograma, o médico via, bom, a gente precisa dar mais zinco para esse paciente, mas a gente também precisa limpar chumbo. Então, você fazia uma desintoxicação, que chama-se quelação. Isso pode ser feito via oral ou através da veia, né, endovenoso, que se faz nas clínicas ortomoleculares. Quanto de cabelo é necessário para fazer esse exame? Muito pouco. Pouquinha coisa. É rápido o resultado, já que é feito no Brasil agora? O resultado em torno de 10 dias, 2 semanas. É uma análise um pouco mais complexa, né? E existem outras formas de fazer. Do cabelo é uma delas. Tem algumas empresas na Suíça e na Alemanha que desenvolvem um diagnóstico na hora, através de radioabsorvância, e eles veem através do laser na mão se existe alguma variação de minerais no corpo da pessoa. Daí ainda está se discutindo se esse método é válido, né? O método clássico é através do cabelo. O cabelo, ele armazena, né? Se a gente pegar um cabelo aqui, mesmo que seja curto, né? Que é o meu agora, a gente tem informação de 1, 2, 3 meses atrás. Então a gente tem um período longo para analisar, diferentemente do sangue que a gente tira só naquela realidade do momento. E dependendo do resultado, então, o profissional vai indicar, não, você já vai direto para a vitamina, que o efeito talvez seja mais rápido, ou para o alimento, para a suplementação alimentar, é isso? Exatamente. Aí vai depender do profissional e do estilo de vida do paciente. Às vezes não adianta você passar uma dieta super rebuscada para um executivo que uma hora está nos Estados Unidos, outra hora está no Brasil, outra hora vai viajar para o interior do Brasil e ele não tem nenhum tipo de frequência alimentar, então você já passa o suplemento porque... Quer dizer, não tem acesso àqueles alimentos, né, com facilidade, seria isso? Então é mais fácil ele tomar uma pílula do que se alimentar ali de acordo com o que deveria ser o ideal. A diferença dos medicamentos convencionais que a gente encontra na farmácia hoje, Rodrigo, qual é então?
Olha, basicamente é o seguinte, a medicina ortomolecular, ela preza justamente por esse equilíbrio exato. Então, normalmente o médico ortomolecular, ele vai passar uma prescrição, né, através de uma farmácia de manipulação, que vai dar as quantidades exatas. Então, por exemplo, você pega um multivitamínico, né? Multivitamínico tem todas as vitaminas em concentrações fixas. Não necessariamente você precisa de vitamina E, vamos um exemplo. Tá. Então, através dos exames ortomoleculares, você detecta se aquele paciente precisa de vitamina E e em que quantidade. Então, as formulações ortomoleculares são muito personalizadas, cada paciente tem uma. Rodrigo, você falou do multivitamínico, a gente vai na farmácia hoje e nas gôndolas, inclusive, de acesso ali para o consumidor, a gente consegue pegar e ir direto para o caixa. A gente compra esses multivitamínicos com facilidade. Você deu o exemplo da vitamina E. Eu não preciso de vitamina E no momento. Se eu tomo em excesso, eu posso ter algum problema? Pode ter problemas, né? É muito interessante que a medicina ortomolecular, ela conversa um pouco com as medicinas antigas, né? Principalmente orientais, que pregam o equilíbrio. Ou seja, se você tem pouco é ruim, mas se você tem um excesso também é tão ruim quanto não ter, né? Então a gente precisa da quantidade certa, né? Excesso de vitaminas, por exemplo, vitamina C numa quantidade muito grande, pode favorecer cálculo renal. Vitamina E em excesso pode dar alterações celulares. Então, tudo tem que ser extremamente dosado, né? Você, por exemplo, pegar ferro é fundamental para a saúde, né? Ele faz parte da hemoglobina, da célula vermelha que transporta oxigênio, mas se você tiver um excesso de ferro, você vai se intoxicar. Ele oxida no corpo, ele enferruja, que nem enferruja na maresia, né? Por exemplo. Então, você tem que ter a quantidade correta de todos os elementos. Esse conceito da medicina ortomolecular é um pouco utópico. Nem sempre a gente consegue medir a quantidade exata e saber a quantidade exata que o paciente tem que tomar do nutriente. Mas dá uma boa ideia para que a gente tenha uma aproximação dessas quantidades, dessas vitaminas, minerais e antioxidantes que são necessários para a alimentação. Os medicamentos convencionais da farmácia, eles dão também alguma certa reação, dependendo do medicamento que você toma, né? De repente corrige de uma forma, corrige de um lado e acaba prejudicando do outro. Exato. Na medicina ortomolecular também tem isso? Também. Toda medicação, natural ou não, ela pode ter efeitos colaterais. Mas a ideia é que a medicina ortomolecular trabalha com nutrientes, vitaminas, antioxidantes que são próprios da natureza que o nosso corpo já conhece. Então, em teoria, a gente encontra menos reações adversas, menos efeitos colaterais na terapia ortomolecular. Eu já ouvi pessoas dizerem que não querem tomar vitamina porque vitamina engorda. Isso é mito ou é verdade, Rodrigo? Olha, existem algumas vitaminas que podem desencadear aumento de apetite, né? A própria vitamina B12, ela é uma vitamina excelente, que é importante para a manutenção da atividade cerebral, dos nervos, da condução nervosa, a quantidade de dor, né, que a gente sente. Porém, se a gente tomar numa quantidade muito grande, pode abrir um pouco o apetite, sim. Então, tudo precisa ser bem pensado. Mas isso, a questão de engordar é muito da vitamina B12. As outras vitaminas a gente não vê muito isso. Tem vitamina para emagrecer? Tem vitamina para emagrecer. Tem mesmo? Também. Claro. A vitamina D, por exemplo, é fundamental, né? A gente sabe hoje que por volta de 80% das pessoas em São Paulo, por exemplo, tem deficiência de vitamina D. E a vitamina D, quando está baixa, você começa a repor, normalmente o paciente tem uma pequena perda de peso. E se ele mantiver isso com dieta, com atividade física, ele vai bem. Mas a vitamina D, quando você suplementa na falta, nos níveis corretos, normalmente você observa uma perda de peso no paciente. Agora, uma vez que eu comecei um tratamento através da medicina ortomolecular, né, você me receitou lá vitaminas que eu estou precisando, né, naturalmente naquele momento. Parei de tomar. Os problemas que eu tinha, eles voltam, Rodrigo? Olha, se você só tomava as vitaminas e você não alterou sua alimentação, não alterou o estilo de vida, provavelmente pela sua genética você vai ter falta desses nutrientes após. Agora, se além da suplementação você incluiu na sua dieta elementos que podem trazer esses nutrientes, então você provavelmente não vai ter mais falta deles. Eu imagino que o tratamento inicialmente começa assim com uma carga, né? Vocês dão uma carga através das vitaminas daqueles nutrientes que estão faltando, é isso. E paralelo, eu tenho que fazer uma manutenção de uma forma natural através dos alimentos. Isso é dessa forma que funciona? Normalmente, cada médico tem uma forma de proceder. Mas normalmente é isso, você trabalha com suplementação e você trabalha com modificação de alimentação do paciente. Esses dois caminhos têm que andar conjuntamente.
Mas a gente sabe que tem pacientes que têm resistência a mudar a sua dieta, que têm resistência a mudar estilo de vida. Então, enfim, vai se fazendo os ajustes, mas é exatamente como você falou, trabalhar a parte de medicamento e trabalhar a parte de alimentação. Tá. Qualquer patologia, qualquer situação pode entrar na medicina ortomolecular? Pode. Muitos médicos ortomoleculares tratam pacientes com câncer, né, pacientes com depressão, pacientes com as mais variadas queixas e doenças. A ideia é que a terapia ortomolecular, ela se aplica a qualquer pessoa, não só o doente, mas também o paciente que quer prevenir doenças, né, como você bem falou no começo do programa. Então, qualquer tipo de situação pode ser tratada. Contraindicação tem alguma, Rodrigo? Não, a princípio não. A não ser que a pessoa tenha uma alergia a algum dos elementos usados, mas teoricamente mas não. isso os próprios exames também são capazes de detectar? Sim, isso? E a própria pessoa no histórico dela, né, ela pode relatar alergia a medicamentos, mas se a gente pegar a terapia ortomolecular pura, que é nutriente, vitamina, quer dizer, a gente tem isso já no corpo. Então, praticamente a gente pode dizer que não existiria alergia a esse tipo de componente, né? Então, as contraindicações são muito pequenas. É mais o bom senso do profissional e do paciente, dependendo de cada situação. De um tempo para cá, a gente percebe um aumento, né, na difusão aí desse tipo de tratamento mais natural, né, da própria medicina ortomolecular. A que a gente deve isso, Rodrigo? Eu acho que as pessoas estão um pouco cansadas da medicina convencional, né? Hoje em dia, nos Estados Unidos, é muito comum você apregoar que o paciente tem que tomar 12, 13, 14 tipos de medicamentos diferentes. O Brasil segue muito a tendência americana, a escola americana de medicina, e intuitivamente as pessoas começam a dizer, pensar, bom, eu tomo um remédio para baixar o colesterol, daí eu tomo um remédio para baixar a pressão, mas esse me ataca o estômago, daí eu tomo um remédio para tratar o estômago, daí eu trato um remédio para dormir. E aí a gente começa a ver que quanto mais remédios você toma, maior a quantidade de efeitos colaterais e o seu organismo começa a rejeitar aquilo. O que também a gente tem que pensar e ver o outro espectro, quer dizer, existem medicamentos que são fundamentais, que são necessários para a manutenção da vida de alguns pacientes, enfim. Mas se a gente puder evitar o excesso de medicamentos, então a gente começa a promover uma melhor saúde para os pacientes. Além disso, eu acho que está nascendo, junto com a questão da alimentação orgânica, a questão de uma vida menos industrializada, um pouco mais natural. Normalmente as pessoas com essa tendência vão procurar medicinas que tenham maior sinergia com esse tipo de pensamento. Então, acredito que seja um pouco por aí que... Tá. Hoje, o serviço público oferece esse tratamento de medicina ortomolecular? Olha, eu sei que a Prefeitura de São Paulo está entrando em algumas áreas complementares, acupuntura, homeopatia, antroposofia. Que eu saiba, a parte ortomolecular, não. Existe serviço de nutrologia. Nutrologia. A nutrologia é uma especialidade afim à ortomolecular, é bem similar, mas trabalha muito mais com a alimentação, né? Você utilizar a alimentação como o seu remédio, como o tratamento, né? É um pouquinho diferente da ortomolecular, mas elas são bem similares. Então, aqui em São Paulo tem alguma coisa. O problema assim. é que isso ainda é muito recente, né? É pequeno ainda nas grandes cidades, principalmente, né? O pessoal está engatinhando ainda. O duro é entrar na fila, né, Rodrigo? Exatamente, tem isso também. Tem que ter um pouquinho de paciência nessa hora. Tem que ter um pouquinho. Mas, enfim, existem várias opções, existem excelentes médicos ortomoleculares pelo Brasil, né? Eu acho que o pessoal pode se beneficiar desse tipo de tratamento e é uma abordagem muito interessante, muito bem-vinda para pensar a saúde das pessoas. Bom, quero agradecer então a presença mais uma vez do Dr. Rodrigo Scabelo, médico, acupunturista, especialista em medicina natural. É um prazer tê-lo sempre aqui com a gente, né? Eu que agradeço. Aliás, é o meu médico, viu, gente? Ele cuida de mim, viu? Eu falo para vocês de mão cheia aqui, é o cara que, sem dúvida alguma, resolveu muitos dos meros probleminhas aqui, viu, Rodrigo? Então tá bom. Valeu, obrigado mesmo. A gente vai então para um rápido intervalo. Olha, no programa de hoje ainda, a gente fala de outro problema que aflige muito ainda a vida dos brasileiros, que é a questão da segurança. Vamos ter um técnico aqui, um consultor, dando dicas para você ainda sobre segurança. Vamos ter musical e também na nossa culinária, a querida Adriana Teles preparando para a gente maçã do amor. Olha, de dar água na boca. Programa imperdível, você não pode perder. Até às 11h30 da manhã a gente segue ligadinho.